Janela do Céu. Estamos de volta com o programa Janela do Céu. Hoje nosso convidado é o presbítero Ronald Classen, que agora está aqui em Barueri. Que o Senhor possa estar nessa novidade, né, que o Senhor trouxe, abençoando. E concluindo então toda essa obra que o Senhor fez, Deus também chamou para o ministério, né? Então já fazia muito tempo que estava em Curitiba. Como foi esse chamado e o que o Senhor já conseguiu trabalhar no teu coração em aperfeiçoamento, que você possa compartilhar conosco com o ministério como presbítero, né, no Senhor? Essa é uma parte assim conflitante da minha vida, assim, né? Porque como eu de início eu não queria saber de nada disso, eu resisti muito tempo. Mas como era incontestável a mudança que ele tinha feito dentro do meu coração, eu não tive assim como resistir ao que Deus queria. Então, quando eu menos esperava, eu estava com 20 pessoas num salão de beleza, a gente se reunindo falando de cura interior. Porque esse chamado de liderança, queiram dizer o nome que for, né? Você já sentia isso desde o início da conversão, né? Sim, sempre senti. Mas depois das experiências negativas, eu quis fugir disso a todo custo, né? Queria ganhar dinheiro, viver minha vida, ser uma vida normal, assim. E aquilo, quando o Sérgio inicialmente já me conheceu, ele já, logo em seguidinha, já me ungiu. Só que ele me ungiu, eu não lembro. Até hoje eu não lembro do dia, do momento. Que Deus teve que me ocultar aquilo, entende? Porque se eu tivesse entendido o que estava acontecendo, eu teria fugido. Então, é uma coisa muito engraçada. A Patrícia lembra de tudo, ela fala, sério? Eu pergunto, eu não lembro de nada disso. Até a gente estava no encontro um dia em Florianópolis e o Sérgio perguntou os presbíteros com os quais eu ainda não orei. E eu não, por você eu já orei, o Sérgio, assim, né? Tipo, mas eu realmente não lembro desse momento, assim. É uma coisa muito estranha. Mas eu sabia que Deus tinha me chamado para trabalhar, mas eu não queria. Então, mas como o que ele estava fazendo dentro de mim era muito forte, eu acabei contando, conversando com pessoas, e eu sentia a necessidade de falar para os outros, e de repente a gente estava com um grupo familiar, 2 grupos familiares, 3 grupos familiares. Mas aí eu era assim, eu fazia tudo, né? Então eu não tinha nenhuma visão, entendimento de liderança, assim. Eu fazia só. Simplesmente eu fazia o que estava acontecendo. O momento exigia, eu fazia. Aí daqui a pouco surgiu a possibilidade de locar um local para as reuniões. Eu loquei. E aí a gente estava com aqueles irmãos. Aí eu falei, puxa vida, mas acho que agora o pessoal precisa começar a trabalhar. Daí, mais ou menos quando eu estava com 4 anos desse processo, eu entendi. Opa, não é só uma obra interna, é também uma obra externa, não é só cura interior, eu tenho que trabalhar. Eu demorei um pouco para entender o contexto, mas é o que eu digo, se Deus não tivesse feito assim, eu teria fugido no começo. Eu falava para as pessoas, não, vai vir um missionário um dia, tipo, sabe, era um auto-engano assim, mas era o que ia me dando condições de continuar, porque como a obra dentro de mim estava sendo muito forte, se falasse que eu ainda tinha que assumir todas as responsabilidades de um presbítero, que hoje, mais ou menos, eu acho que eu sei quais são, eu não teria aceitado, né? Então, lá quando passou mais ou menos 4 anos, eu entendi, captei e falei, é isso que eu tenho que fazer? Aí eu falei, então eu vou fazer. Deu tudo errado a partir daquele dia. Aí Deus começou uma segunda fase de quebrantamento, que foi aprender a lidar com os irmãos dentro da igreja, eu como líder deles, assumindo o papel de líder. E aí acho que eu fiz meio que nem Moisés, assim, que de começo começou a matar as pessoas, né? Eu comecei a fazer tudo errado. Então, eu acho que ali foi um momento muito crítico, assim, mas foi um momento muito importante, porque eu vendo aquelas dificuldades, porque como eu nunca tinha exigido nada de ninguém, nunca tinha deixado ninguém trabalhar, nunca tinha colocado peso no ombro de ninguém, quando eu comecei a colocar, eles estranharam. E aí, assim como eu tinha rejeitado, eles também rejeitaram. E aí passou um período de 3, 4 anos, assim, até que Deus começou a... eu percebi que eu comecei a ser útil para formar outros líderes. Aí eu comecei a ver pessoas se aproximando para trabalhar. E agora, por último, esses últimos anos agora,
Deus levantou muitas pessoas que trabalharam junto, que colocaram o ombro debaixo da carga, né? Então a gente estava atendendo assim trabalhos em 6 cidades. Agora, por último, em Curitiba. E muitos lugares eu não fazia mais nada, né? Eu só orientava, dava direção, fazia parte do gerenciamento, assim. Então eu vi que houve uma evolução, assim, um crescimento. As pessoas começaram a trabalhar junto. E eu, por último, eu já, dirigido pelo Senhor, eu creio, eu já não assumia mais certas responsabilidades. Eu deixava os irmãos trabalharem. Então esse foi um processo, assim, muito rico de experiências, assim, com Deus. Ainda mais no mundo que a gente está acostumado a centralizar muito as coisas, né? E na palavra do Senhor, Deus diz que um líder ele tem que formar líderes, que a gente tem que ser um multiplicador, né, de pessoas para o reino. Então eu vivi todos esses passos, assim, essas experiências com o Senhor, mas Deus foi me conduzindo nesse processo. Talvez eu ouvia os materiais, entendi e começava a colocar em prática. Eu ouvia uma coisa, entendia, começava a colocar em prática. No começo a minha preocupação era me livrar da depressão, das amarguras, dessas coisas. Depois a minha preocupação foi como que eu ia estruturar a igreja dentro do modelo que Deus queria. E fazer as outras pessoas entenderem esse modelo. Então cada etapa foi uma luta. Primeiro eu centralizei, depois a gente tem aquela luta como líder que a gente quer que as pessoas façam tudo que a gente fala. Eles não faziam nada do que eu falava. Eu falava, Senhor, mas como é que vai ser isso, né? Eu falo A, eles fazem B. Eu falo A, B, eles fazem C, D, ou não fazem nada. E eu ficava... Aí eu tinha gente designada para trabalhar, eles não faziam. Aí eu tinha que fazer contrariado, porque eu já... E com julgamento, com raiva com os irmãos, né? Amargurado, porque eu falava, puxa vida, ele sabe que ele tem que vir aqui abrir, ele sabe que ele tem que vir aqui limpar, e eles não vinham, né? Aí aquilo era um quebrantamento dos irmãos e meu, né? E aquilo foi um processo, assim, eu acho que foi muito rico. Assim, tem sido anos de deserto, né? E ao mesmo tempo de formação de líderes, assim, eu sendo formado e ao mesmo tempo através de toda essa minha dureza, essa minha resistência, formando outras pessoas, né? E esse último ano agora foi um ano onde eu vi Deus, assim, eu sentia que Deus ia fazer mudanças na minha vida muito forte, assim, esse último ano. E muitas coisas vieram à tona, assim, que dentro de mim nesse último ano, áreas que eu não tinha resolvido nesses anos anteriores, esse ano vieram à tona. Fiz umas coisas de criança, assim, na fé, perdi a paciência com as pessoas em alguns momentos. Aquilo, eu não estava entendendo o que estava acontecendo, né? Eu senti, assim, na verdade, eu acho que Deus já estava me trocando já desde o final do ano passado, né? E aí a editora mudando, eu super envolvido, engajado com a editora, não estava entendendo as coisas, a dinâmica, estava me sentindo assim um pato na chuva, molhado, e eu não podia dizer não podia dizer sim, não podia... E eu não, sinceramente, assim, eu não estava compreendendo o que estava acontecendo, mas eu vi que Deus estava me dando mais um tratamento, né? E antes da gente começar aqui essa conversa, eu comecei a lembrar um pouquinho desse último ano, assim, e eu vi como foi forte a minha experiência com Deus esse ano. É como se Deus tivesse me levado, assim, para uma disciplina mais forte de novo, né? Eu lembrei daqueles versículos que o pai disciplina o filho que ama, né? Então esse ano foi um ano, assim, que Deus me fez reviver todo esse testemunho, desde que Ele me chamou, dos 12 anos, dos 17 anos, dos momentos onde Ele tinha dito que eu ia ser um pregador da palavra, que eu tinha deixado aquilo stand-by. Eu vinha tentando escapar de ser um ministro para ser um empresário, né? Porque Deus me deu uma oportunidade de ser empresário nesses últimos anos para colaborar com a obra. Mas vou ser bem sincero, assim, é muito melhor ser empresário do que ser ministro do Evangelho, do ponto de vista humano. Mas do ponto de vista espiritual é muito melhor ser ministro do Evangelho do que ser empresário, né? Como empresário, as lutas são muito intensas e tem horas que as demandas são muito grandes e aquilo começa a conflitar diretamente com o trabalho de ministro do Evangelho, né? Então eu vivi um conflito muito intenso. Eu largo a empresa, peço para mandar, largo a obra. Lógico que eu não queria largar a obra, mas o conflito era muito forte, né?
E eu senti assim aquilo me desapegando de tudo, assim. Aquilo foi, na verdade, eu sei, Deus estava me fazendo me desapegar de tudo que eu tinha construído com a ajuda de Deus, ou Ele construiu por mim, mas o fato é que eu tinha que me desapegar de tudo, senão eu não estaria aqui hoje, né? Porque eu estava com a casa, tudo certo, não tinha dívidas. Quando tá tudo muito organizadinho, tudo encaixadinho, a gente sabe que Deus vai lá e vai ligar o liquidificador, bota a gente ali dentro e faz uma mexida, né? Até porque é através dessas mexidas, dessas circunstâncias que Deus pode trabalhar no nosso coração, né? Então o que acontece? Que eu comecei a orar, que eu queria voltar para a vontade de Deus e entender qual era o plano dele para minha vida. E eu comecei a orar isso com muita intensidade, comecei a jejuar, comecei a buscar muito. Falei, Senhor, se é para eu fechar a empresa, eu vou fechar. Não tem problema. Se tiver que viver, só que eu quero entender qual é a tua vontade. E eu comecei a intensificar essa busca, assim, porque falei, dessa forma eu não vou continuar. Ou eu vou me dedicar mais para o Senhor, vou atender mais as demandas e as necessidades da igreja, ou eu vou fazer outra coisa, porque da forma como estava não dava, né? E aquilo começou a ficar muito forte, comecei a interceder, jejuar, buscar. E um dia, assim, veio um pensamento na minha mente que eu tinha 3 meses para fechar a empresa. Isso faz agora mais ou menos 3 meses, né? Falei, será que isso vem de ti? Mas eu senti de não falar com ninguém aquilo. Eu só comentei alguma coisa com o Sérgio e ele me deu uma palavra na Bíblia que eu até hoje eu falo assim, que aquilo não era para mim, né? Era pro novo homem, mas pro velho não era, né? E eu olhei para aquela palavra, contemplei e falei, não, acho que o Sérgio não entendeu o que eu queria perguntar para ele, mas eu senti que não era para falar abertamente, era só para eu dizer, ó, senti que eu tenho que tomar umas decisões. E Deus tinha falado 3 meses. E vai dar 3 meses certinho, sabe? Então nesses últimos 3 meses houve uma intensificação assim, da obra de Cristo. Eu tive que me consertar muito com alguns irmãos em Curitiba. Tive que aprumar muitas coisas assim. E eu fiz. Comecei a correr atrás daquilo. E essa experiência dentro de mim mostrava claramente que Deus ia mexer. E aí Deus me levou para essas viagens missionárias e levar o material, né? Aquilo foi muito forte. Eu falo para os irmãos, não foi tanto o entregar o material, mas foi ver aquelas milhares daquelas cidades precisando de Cristo, aquelas pessoas que não conheciam o Senhor, e eu pensando na minha vida, que eu estava desperdiçando meu tempo, fazendo coisas que não eram necessárias para a minha vida, e foi me dando uma insatisfação muito grande com a vida que eu estava levando. Naquele momento, apesar de eu estar com Cristo, de eu estar feliz com Cristo, de eu saber que Cristo é o caminho, mas com o que estava acontecendo ao redor da minha vida naquele momento, eu estava muito insatisfeito. Então a viagem foi muito forte, assim. Eu voltei, assim, decidido a tomar decisões para a minha vida, né? Eu não sabia o que ia acontecer, né? Eu senti, assim, que o irmão estava orando também para ver a direção de Deus para mim, qual era a direção que Deus tinha. Eu já sabia que em Curitiba eu não iria permanecer, mas eu não sabia quando, como, enfim, não sabia nada. E chegou o dia que o irmão então ligou, faz agora algumas semanas. Ó, irmão, a direção de Deus é essa, tu ora aí. Mas eu estava decidido que se ele me mandasse para fora do Brasil, para dentro do Brasil, para o sul, para o leste, oeste, eu iria. A minha decisão já era essa. A gente já vinha conversando em casa sobre isso, já vinha falando com as crianças que isso iria acontecer, porque Deus intuitivamente já estava falando. Então a gente só testificou uma coisa que Deus já mostrou internamente, né? Mas eu não achava que ia ser aqui. Naquele momento eu não pensava isso. Eu pensava que, na verdade, qualquer coisa era lucro, desde que Deus não me tirasse fora da obra e não me tirasse da igreja. Enfim, que se eu pudesse continuar, eu estava disponível, né? E aí foi muito interessante que alguns dias atrás o irmão pregou numa ministração ao vivo falando da vida de missionário, né? Mas aquilo me queimou por dentro. Eu não sei te explicar como aquilo foi forte dentro de mim. Falei, é isso que Deus me chamou para viver. E foi tão engraçado que ele lendo a palavra,
Eu escrevi para ele assim: eis-me aqui. Mas eu senti que ele entendeu na hora o que estava acontecendo, né? E nesse último encontro de presbitério que teve, Deus chamou o meu irmão, que já estava designado para ser o presbítero de Curitiba, chamou ele lá na frente para uma oração, e Deus tomou ele naquele momento. Falei, agora fechou. Eu sabia que ali eu estava com os dias contados, né? Mas quando veio a notícia, porque veja, eu estou deixando uma empresa que tem um patrimônio, que eu tinha uma renda razoavelmente boa assim para a cidade onde eu morava, com casa, tudo resolvidinho, tava tudo bom, né? Eu tinha o desapego familiar, o desapego dos irmãos, que isso está sendo uma experiência, tem sido uma experiência difícil, assim, porque a gente viveu muitas experiências muito intensas com Deus junto nos últimos anos, então, e para isso eu não estava preparado, né? Eu digo assim, agora, um domingo desse atrás aí, eu saí da casa de irmãos, que faz 10 anos que eu vou na casa deles. E quando eu saí da casa, eu tive uma vontade de chorar muito forte, sabendo que eu não vou voltar lá tão cedo, né? A não ser que Deus proporcione, mas pela dinâmica que eu já imagino como será daqui pra frente. Então aquilo tudo, trabalhando muitas áreas, assim, e de repente eu percebendo que eu podia ter sido um líder melhor, porque eu realmente... eu criei apegos, acabei gerando relacionamentos que talvez não tivessem totalmente dentro da vontade de Deus, do ponto de vista espiritual, né? E então eu vejo Deus me limpando de tudo isso, né? Me dando uma oportunidade de virar uma página e recomeçar uma coisa de novo, né? Então está sendo algo assim muito forte, mas ao mesmo tempo a gente vai conversando com as pessoas, tá, mas você tem alguma perspectiva, você sabe como vai ser? Eu não sei nada, eu nem fiz questão de perguntar, né? É melhor nem pensar, né? Quando eu saí de casa pela primeira vez como missionária, meu pai chegou, me sentou no sofá e disse assim: Elisama, tu já pensou no que tu tá fazendo? E eu disse, eu não vou pensar, senão eu não vou fazer, né? Eu tenho pensado, sabe? Eu tenho preparado meu coração para o que vem, assim, que o Espírito já tem... Deus sempre faz isso comigo, né? Ele já mostra como a coisa vai ser para eu não ter dúvidas de que Ele está no controle da situação. Mas não assim, pensado em mim, porque daí tem as crianças, daí tem moradia, etc. Eu vou, depois Deus vai resolver tudo. Ele cuidou de mim 11 anos e foi muito interessante que nesse ano Deus me fez fazer uma contabilidade dos 10, 11 anos que eu estou na obra. Eu cheguei a conclusões absurdas, falei, não pode que Deus fez isso através da minha vida nesses anos. Porque eu falo para alguns irmãos, eu rodei mais de 1 milhão e 200 mil quilômetros de carro. Eu duro 7 anos, eu não tinha dinheiro para nada. A gente fez a obra, a gente ganhou as almas, a gente batizou as pessoas, a gente manteve aluguéis, fez coisas que eu, sinceramente, eu nunca parei para pensar. Eu só fui fazendo, sabe? Obedecendo, fazendo. Era um dia de cada vez, um mês de cada vez. Nunca faltou dinheiro para pagar as contas que Deus me mostrou. E cada vez Ele me mostrava coisas maiores. Por último, assim, e eu acreditei e os recursos começaram a vir. Eu achei aquilo muito estranho, né? E aí, nesse ano, eu fiz a contabilidade. Eu creio já Deus preparando meu coração. Eu falei, eu te cuidei todos esses anos. Não é agora que eu vou te abandonar. Então eu estou vindo nessa certeza, nessa confiança íntima, assim, de que Deus, por pior que venha a ser o tempo que eu vou estar aqui em Barueri, né? Porque lógico que não vai ser horrível para sempre e totalmente ruim, porque Deus vai gerar muito crescimento, mas por pior que seja, digamos que eu tenha a pior condição possível, Deus vai estar comigo. É verdade, Deus sempre está conosco, né? E Ele completa essa obra no nosso coração, nós apenas temos que nos abrir, né, para aquilo que o Senhor... Então, agradeço a presença de estar aqui testemunhando. Ele foi pego de surpresa hoje, né? Não foi nada combinado. Surpresa, né? Mas o Senhor sabe, né? Todos os seus propósitos, os seus desígnios, e que o Senhor continue aí a trabalhar, possa operar grandes coisas aqui com a vinda dos irmãos para cá. Amém? Eu vejo assim, Deus, desde que Ele começou essa obra em mim,
ele me mostrava as coisas. Há um mês e meio atrás eu comecei a ter umas visões de uma igreja diferente. Eu comecei a pensar que eu tinha que comprar um prédio novo em Curitiba. Eu até fui atrás para olhar, né? Mas Deus já estava falando tudo, mostrando, só que eu não estava entendendo aquela linguagem. Então eu acho assim que Deus fala com todo mundo, Ele mostra, quando a gente fala assim, que vai ser o pior possível, não, eu sei que vai ser bênção, mas eu digo assim que se for ruim, vai ser bom, né? Que Deus vai estar com a gente, e essa paz, essa certeza, essa tranquilidade. Então, como é bom a gente estar com Deus, né? O meu sócio, né, perguntando para mim a respeito do futuro, como é que ia ser. Eu falei, não sei, tá, mas e quem que vai ser responsável por isso, por aquilo? Eu falei, não sei também. Tu tem fé, né? Eu falei, faz 10 anos que eu prego isso, 11 anos que eu prego a respeito disso. Se eu não tiver fé agora, então eu menti 11 anos, 12 anos, né? Então não foi verdadeiro, né? As experiências foram reais com Deus, estão sendo reais. Vai mudar um pouquinho a dinâmica, o foco. A gente trabalhava bastante, vai continuar trabalhando bastante. A gente tinha algumas limitações, problemas. Deus é que vai continuar dando vitória, né? Então vai ser uma nova experiência com Deus, que no fim vai ser algo maravilhoso para me preparar para estar com Ele nas bodas, ou quem sabe ser muito útil aqui no período da grande tribulação, né? Então nós vamos ficar por aqui, que o Senhor Jesus te abençoe e que todos esses relatos sejam de utilidade, que você possa ter se identificado e visto que realmente o Senhor ele tem o controle de todas as coisas, nós apenas temos que segui-lo, né? Descansar nele. Então que Deus te abençoe e até o nosso próximo programa. TV Menorá apresentou Janela do Céu. Um programa com entrevistas. Janela do Céu.